gente estava sendo... Bom dia, irmã Polly. Então, vamos lá. No capítulo 2 de Gênesis, nós estudamos, né, um pouquinho sobre a formação, né, de Adão e Eva, a árvore, né, que era boa para alimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, né? A gente falou um pouquinho sobre a junção, né, de como foi feita a Eva, e a junção dela com Adão, seu marido, e se tornaram um. E agora nós vamos falar no capítulo 3, que vem assim, trazendo para nós, e eu espero que vocês consigam, se vocês não entenderem, pode me chamar e perguntar, porque é um estudo profundo, principalmente esses 3 primeiros capítulos da Bíblia, tá? A gente entender que a árvore da vida é o nosso Senhor Yeshua, e a árvore do conhecimento é tudo aquilo que Satanás disponibiliza para as pessoas, como o pai da mentira, tá? Então, a gente entendendo isso, corra para a árvore da vida, para realmente ter vida eterna, por meio da palavra de Deus, né? E agora nós vamos ver como Satanás fez isso, como ele foi astucioso. Pode falar, Marcele. Eu gostaria, irmã Jimena, de entender uma coisa. Quando se fala da árvore da sabedoria, que são as coisas que Satanás quer que a gente saiba, às vezes, né? Segredos que Deus vê que nós não estamos preparados para saber, mas Ele disponibiliza. Eu gostaria de saber se isso também tem a ver com a numerologia, com a astrologia, sabe? Eu gostaria de saber disso da irmã, por favor. Obrigada. Então, Marcele, a palavra diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, né? Pertencem ao Deus Criador, as coisas ocultas. Não é para ser revelada. Então, todas as coisas que o diabo ele disponibiliza como fonte de conhecimento para a humanidade, traz o quê? Condenação e morte. Assim como Adão e Eva foi dito, não coma dessa árvore, porque o dia que você comer, você morrerá. Então, muitas pessoas que partem para esses conhecimentos ocultos, né, de todo tipo de ocultismo, tá? E aí entra astronomia, astrologia, a gente sabe muito bem que no capítulo 1 foi estudado de que a Lua, o Sol e as estrelas, elas servem como sinais, né? Sinais, mas que sinais que Jesus estava falando, né? E não como um guia espiritual para a vida do ser humano. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa parte para esse tipo de estudo e ela tem aquilo como a verdade da vida dela, né? E aí ela deixa Yeshua e parte para conhecimentos mais variados. E hoje a gente tem a nova era também, né, que está enganando muita gente e está levando essas pessoas para o lado oculto também, tá? E muito disso, tudo isso e muito mais, a Bíblia fala que nos últimos dias o conhecimento ia ser muito abundante, e a gente está vendo isso. Por quê? Por conta da internet. Hoje, tudo que você quiser pesquisar, você tem a resposta. Mas que resposta? A resposta de Satanás ou a resposta de Deus? Quem controla a inteligência artificial hoje? Quem está sobre o poder de tudo aqui? Né? O mundo jaz no poder do maligno. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por que estudar a palavra de Deus? Justamente para você comer da árvore da vida. Porque a palavra de Deus é tudo aquilo que Deus deixou para nós. E aí, muitas pessoas deixam de ler a Bíblia para comer da fonte da árvore do conhecimento, que é
hoje todo esse conhecimento que está aí disponibilizado para todo mundo que quiser. Mas esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque a pessoa deixa de comer da palavra para comer daquilo que Satanás está dando. E a gente precisa ter uma cautela muito grande, Marcelo, porque eu entendo até que a maioria de vocês aqui até descobriram, vamos pôr assim, toda a mentira desse sistema, né? Por meio até, vamos pôr assim, da internet, que disponibilizou tudo aquilo que a gente nem tinha conhecimento, tá? Mas o quanto de pessoas já se perdeu nesse caminho? Quantas pessoas se tornaram até ateu? Eles eram de Deus e se tornaram ateu por conta de um conhecimento que não era para eles conhecer. Era oculto, era para ficar ali. Mas por quê? Porque eles preferiram, amaram mais a mentira de Satanás do que a verdade de Deus. E a Bíblia fala que muitas coisas, muitos rolos serão abertos depois de Yeshua vir. Eu acredito que aí sim nós vamos ter o conhecimento que Deus vai disponibilizar para a gente, e não o conhecimento que Satanás está disponibilizando. Você queria falar também, Patrícia? Sim, é porque eu não participei da última reunião, estava em voo. E você falou aí o pai da árvore do conhecimento. No caso, seria a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, que estava lá no jardim? Sim. Porque naquela época não existia Satanás. Aí é que tá, né? Será que não existia? Porque ele Nós era um vamos ver anjo. isso agora. Então ele era um anjo, né? No caso, ele era um anjo. Naquela época, ele não tinha perdido o posto dele ainda estava como anjo. Então, por que Deus colocaria, tipo, isso lá, se nem existia Satanás ainda? Por que a gente pode, como que a gente pode relacionar isso? Então, nós vamos ver agora no capítulo 3, aí você vai responder essa pergunta tua. Será que não existia Satanás? Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 3 e a gente vai conferir isso para ver se realmente... desde até antes da gente, ué. Obrigada. Muito antes. Sim. Então, vamos lá para ler o capítulo 3, para a gente já ir... Vocês vão ver que vai responder todas essas perguntas de vocês. Você quer ler, Vivi? Eu não sei se você está podendo ler. Vou ler um pedaço aqui, dá tempo ainda. Então você lê até o 13, tá? Tá bom. Vamos lá, um relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, né? Então, agora falou. Então, assim, primeira coisa, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal.
Só que aí, quando a gente vai pegar animal aqui, eu acho que algumas traduções de vocês está animal selvagem, outros está... bom, tem várias coisas. E aí, quando você olha para cá, e eu vou compartilhar a tela para vocês. Deixa eu ver aqui, 4, 10. Não, eu acho que... Peraí, só um minutinho. Eu tenho que ver qual que é aqui. Só estou pegando aqui. Tá. É o 3, 1. Tá. 3, 1. Vou compartilhar. Aqui no 3, 1, ele está falando sobre Satanás, a serpente, tá? E quando fala assim, a serpente, tá dando para vocês verem direitinho aí? A serpente era o mais astuto, né? Aí, respondendo a pergunta da Patrícia, tá? Quando a gente olha para toda a referência cruzada, a gente vai ver lá em 2 Coríntios 11, 3, que vem falando assim, ó. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja, de alguma forma, seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo, que era a árvore da vida. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai ter Apocalipse 12, 9 também. Assim, o grande dragão, que foi excluído para sempre, ele é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele, seus anjos, foram lançados da terra. E ainda, Apocalipse 22, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, só da referência cruzada, a gente já tem a resposta para essa pergunta. Sempre foi Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então, todos aqueles que amam a mentira, que são seduzidos pela mentira, eles se afastam da árvore da vida, tá? Fecha o micro. O quê? Não entendi. Vivi. Da Vivi. Tá dando um barulho aí. Vivi, Só fecha o micro. então, peraí. Tá. Então, eu acho que está aberto de novo, Vivi. Mas fechei, não? Não. Isso. Aí, então, toda vez que a pessoa, ela prefere, tá? Se entrar nesse conhecimento das coisas desse mundo, ela vai se afastar da árvore da vida, da devoção ao Cristo, a Yeshua. Então, assim como foi no princípio, é hoje a mesma coisa. Satanás, ele engana, ele com a sua astúcia, ele se transforma até em anjo de luz para enganar a todos. Assim como ele fez com Eva, né? E posteriormente Eva fez com Adão, que ofereceu o fruto para o marido e o marido comeu, né? E aí o interessante aqui também, um joga a culpa no outro, né? E falar isso agora. Pode falar, Vivi, pode falar. Eu tenho que fazer uns comentários. Primeiro, que quando a serpente falou com a mulher, ela falou meias verdades. Por quê? Quando ela falou que o conhecimento, aí eles abriram os olhos para o conhecimento do bem e do mal, isso é uma verdade absoluta, porque realmente isso não foi mentira. Só que não era uma coisa boa, só que passou para ela como se fosse uma coisa boa. Que ela ia também ter o mesmo conhecimento que Deus não queria que ela visse isso, porque ia se igualar a ele como se ele fosse superior a ela, e aí ela também teria esse conhecimento, só que Deus não queria que o homem tivesse esse tipo de conhecimento, porque sabia que não seria bom para o homem. Mas ela não falou mentira, só que ela foi astuta, igual falou aí, né? E realmente, o que acontece? Quando Deus pergunta, né? Ué, você tá nu? Né? Tipo assim, quem te falou que você tá nu? Você não tinha vergonha, porque você comeu da árvore, né? Aí ele falou: foi minha esposa. A esposa foi a serpente, um pondo a culpa no outro. E muitas vezes a gente faz isso, né? Não foi eu, né? Não foi eu que fiz, foi o fulano que fez, foi o fulano que me fez fazer. E a gente tenta tirar a culpa da gente, né? Colocando a culpa no outro. Às vezes a gente tem essa mania, não sei se, né?
A gente tem que se policiar nisso aí. Uma coisa que eu pego pra mim, sabe? Porque eu já fui muito assim, às vezes, sem querer, a gente fala, mas não foi eu. Foi o fulano que falou pra mim, foi o fulano que falou assim. Uai, mas eu comprei a ideia, ué, né? Então a serpente, ela vem enganando, mas às vezes até comprando as verdades. Sim. Nem sempre com mentira. Você lembra quando Yeshua foi tentado no deserto por Satanás, né? Sim. Ele estava falando mentira? Não. 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 Então, o que ele faz? Ele joga uma verdade, ou meia verdade, né? Uhum. Para te testar. Exato. E a sua obediência, se você realmente é fiel ou não. O que Deus queria ali no meio do jardim? Ele queria o quê? Obediência. Além da obediência. Ele queria que o homem fosse dependente de Deus para saber as coisas. Sim. Porque ele queria um relacionamento. Olha que coisa mais linda. Ele queria que todo dia à tarde que ele passeasse pelo jardim, eles estivessem conversando, que eles tivessem um relacionamento. E tanto é que quando fala aqui que Deus desceu, estava a voz de Adonai, estava andando no jardim no momento da brisa da tarde, que era o momento que ele visitava Adão e Eva para conversar, ele viu o quê? Que eles tinham desobedecido, tinham comido da árvore que não era para comer, e ainda ao invés de falar assim, ai, meu pai, pequei. Me perdoa, né? Me perdoa. Eu fui fraco, eu cedi à serpente maligna. Né? Exato. E o que a maioria de nós faz hoje? Coloca a culpa no outro. A gente peca, desobedece a Deus, a gente quer tomar as nossas próprias decisões da nossa vida, sem obedecer a Deus, sem obedecer à lei dele, ser independente dele, né? Não quer esse relacionamento de dependência do pai. E, além disso, ainda bota a culpa nos outros. Fala assim, não fui eu, não. Não foi o fulano, o ciclano, sabe? É a mesma coisa que aconteceu com a Daniela. Não muda, não muda. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sim. E a E Patrícia o outro que influenciou, você deixou de ser influenciada. Ponto. Sim. Exato. Então, assim, mas a serpente, ela desde sempre, ela estava ali para testar a humanidade. Exato. Tanto é que quando você vê no livro de Jó, você vê ali que ele chega até o trono de Deus e fala sobre Jó, e Deus fala o quê? Pois é, você ficou rondando lá o meu servo Jó, íntegro e leal, né? Então, Satanás, ele fica realmente rondando, sondando, para ver onde que ele pode pegar a gente. Ou pelo orgulho, pela soberba, pela imoralidade, ou pela idolatria, ou pelo dinheiro, enfim. Ele sabe o ponto fraco de cada um, né? Exato. Cada um tem um ponto fraco. A Eliane, você quer falar, minha amada? Irmã Ximena, a minha avó falava que antigamente os animais conversavam com a gente. Será que isso é verdade na época de Adão e Eva? Isso aí está escrito no livro de Enoque? Olha, deixa eu te falar. Eu não considero o livro de Enoque, tá? Eu não leio o livro de Enoque, Eliane, até porque o livro de Enoque são 3 livros, e eles têm, como que se diz? Tem um monte de coisa lá que o livro 1 fala uma coisa, o livro 2 fala outra coisa, e o livro 3 fala outra coisa. Ou seja, eu estou tentando buscar a palavra para isso. Ele se contradiz, tá? Se contradiz. O livro de Enoque, ele se contradiz. Então, assim, eu não costumo ler o livro de Enoque.
tá? Não leio, eu leio as escrituras sagradas, eu considero que está nas escrituras sagradas. Se era uma serpente de fato, não é. Não é porque Apocalipse diz isso, tá? Que o dragão era a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Então, eu creio naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Satanás, desde o princípio, ele sempre foi o tentador e também o acusador, né? Porque ele tenta e depois ele acusa, porque ele fala assim, olha lá, ó, tá vendo? Ela aceitou, ela fez, ela se desviou. Então ele tá ali tanto para tentar a gente quanto para acusar. Então eu não considero isso que os animais falavam, não. A Tá? Bíblia não fala, né? A Que Bíblia eles não falavam. fala isso, não fala. Ah, tá. Sei. Então, a gente entendendo isso, de comer hoje da árvore do conhecimento. Bom dia, Mari. A gente vai saber que nós vamos ter os nossos olhos abertos para as coisas do mundo, para o ocultismo, para as coisas de Satanás, tá? Não para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus está aqui, ó. Tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. E eu volto a ler aquele texto, porque eu tive muito entendimento com esse texto aqui, e eu quero que vocês entendam esse texto aqui, que é exatamente isso, que Deus está pedindo para a gente não fazer. Novamente, Apocalipse, capítulo 2, versículo 24, fala aos demais de vocês de Tiatira, aos que não seguem esse ensino e não aprenderam, como eles dizem, as coisas ocultas de Satanás. Digo isto, não porei outra carga sobre vocês, apenas se apeguem com firmeza ao que vocês já têm, que é a palavra de Deus, até que eu venha. Então, Yeshua estava falando o quê? Não vá para as coisas ocultas de Satanás, porque todo esse conhecimento é da serpente. Essas coisas malignas, esse ocultismo, todo esse conhecimento oculto não pertence a nós. Tudo que é oculto pertence a Deus. Então, se a gente cai nessa falácia de começar a ver ocultismo, meus irmãos, você está saindo da árvore da vida e comendo da árvore do conhecimento, que Satanás está dando para vocês. Então, coma da árvore da vida. E a árvore da vida é esse aqui, é a palavra de Deus, tá? Vocês têm mais alguma pergunta? A gente vai para frente. Então, Deus quer um relacionamento com a gente, tá? E esse relacionamento é justamente isso. É por meio da oração, é por meio da gente se relacionar com Deus. Pode falar, Vivi. É para falar que agora eu não posso ler, que você falou para frente, para fazer. Peguei o Tá volante. bom. Tá bom. Agora o 14 em diante, tá? Alguém quer ler, gente? Se alguém quiser ler, também fica à vontade, tá? Do 14 até o final. Senão, eu mesmo vou ler. E aí, vocês... Quer ler? Patrícia, pode ler. Eu posso ler, mas eu estou com a versão das TJs. Ah, não tem problema. Depois eu passo para vocês se tiver alguma outra coisa. A partir do 14, não é isso? Do 14 em diante. Então Jeová Deus disse à serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. A mulher, ele disse: aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz
filhos, e terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E a Adão, ele diz... Para Oi. só um pouquinho, só para a gente explicar isso aí, porque é bem importante. Senão depois vai que passa batido. Então ele fala para a serpente. E a serpente, que era... Olha o que ele fala. Que ele foi amaldiçoado entre todos os animais selvagens. E quando a gente parte para animais selvagens, no hebraico, tá? A gente vai ter a palavra besta, tá? Animais. Então, muitas traduções traduzem como animais e outras como uma besta. E, de fato, é isso que Satanás é, né? O dragão, a serpente, uma besta. E aí a gente vai ver isso lá em Apocalipse, confirmando, né, todo o reinado da besta, do maligno, tá? Outra coisa que ele fala aqui. Porém, a animosidade entre você e a mulher. Quem é a mulher? Quando a Bíblia fala sobre a mulher, quem é a mulher? Vocês sabem? A igreja. Sim, a igreja. Tá? Entre o seu descendente e o descendente dela. Yeshua é o descendente, tá? Mulher, tá? Ele ferirá sua cabeça. Quando que Yeshua feriu a cabeça de Satanás? Na cruz. Glória a Deus, aleluia, na cruz. E você ferirá o calcanhar. O que vocês entendem com isso? Satanás ferirá o calcanhar. É o Senhor pisando nele, em Satanás? Sim, mas quando isso aconteceu, Sandrinha? Quando que Satanás machucou o calcanhar? Ele persegue a igreja, alguma coisa assim ou não? Não. Foi na cruz, tá? Por Não, quê? mas aí não é o contrário, né? Ele que está ferindo o calcanhar da igreja. Exato. Então, para Yeshua, quando Yeshua morre, é só uma coisinha de nada, tá? É como se fosse só machucando o calcanhar. No entanto, com a obra da cruz, Yeshua esmaga a cabeça da serpente. Satanás só consegue fazer um machucadinho no calcanhar, mas Yeshua esmaga a cabeça da serpente. Entendi. Essa é a comparação. Essa é a comparação, tá? Entendi. E aí... E até hoje ele fere nossos calcanhares, mas quem tem Yeshua fere a cabeça da serpente. Exatamente. E nós que somos um com Yeshua, esmagamos a cabeça de Satanás. A cabeça da serpente. Temos poder para isso através do nome de Jesus. O nome de Yeshua. Exato. Perfeito. A mulher, ele disse, só fecha o microfone, gente, porque o microfone está aberto, eu acho que é da Sandrinha. Aí. A mulher, ele disse, aumentarei muito sua dor de parto. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando... Para dar à luz, a mulher vai sentir dor, é o que acontece. Não é o sofrimento que a gente está tendo, que a igreja vai ter? Exato, Sandra. É o sofrimento do juízo. Quando ele fala assim, aumentarei muito a sua dor de parto, você dará à luz filhos com dor. Você vai cruzar lá com Isaías, quando fala que os filhos serão gerados na grande tribulação. Então, é com muita dor que vai ser gerado. Você sai do literal e foi para outra coisa, mas também é literal, né? Sim, sim. Porque acontece, né? Acontece, acontece. Mas aí a gente está querendo uma coisa mais profunda das escrituras, porque o literal a gente já sabe. Sim.
O Mas eu tô literal. dizendo assim, É. não deixa de ser literal também. Não deixa, porque a mulher realmente ela tem muitas dores no parto, mas isso daqui é a profundidade muito maior. Eu nunca Por tinha quê? enxergado para esse lado aí, não. Por quê? Porque ele está falando das dores do parto, de gerar filhos para a salvação. A mulher, o Satanás vai perseguir a mulher, ele vai, porém, animosidade entre ti e a mulher. E ela vai gerar filhos com muitas dores, com muita tribulação. E seu desejo será para o seu marido, mas ele a dominará. A mulher terá desejo ardente pelo seu marido. E sabe como que a gente vê aqui a tradução de marido? Ish, tá? Ish é marido em hebraico. Porém, entretanto, todavia, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Vocês estão vendo aqui a tela, tá? O que é Baal? Baal. O que significa? A Baal ainda serve como palavra para marido, hebraico, moderno e árabe. Eles também aparecem em alguns contextos relativos à propriedade de coisas ou posses de características. Ou seja, aqui ele está falando, seu desejo será para com Baal, e ele vai te dominar. O que nós vemos desde o princípio do mundo? Israelitas se curvando e servindo a Baal. Desde sempre. Por quê? Porque amaram mais a mentira de Satanás, comeram da árvore do conhecimento. Então, o que fala lá em 2 Tessalonicenses? Porque amaram mais a mentira, vocês ficarão com a mentira. Vou colocar em vocês uma operação do erro. Vocês vão ficar cegos, surdos e mudos. Vocês vão servir aquele que vocês amam. Por quê? Vai ter desejo ardente por Baal. Ao invés de vocês amarem a verdade, vocês vão amar a mentira. Por quê? Porque desde o princípio vocês amaram mais a mentira, vocês desobedeceram, vocês não procuraram a árvore da vida. Vocês procuram a árvore do conhecimento, vocês acreditam nas mentiras de Satanás, então vocês vão servir a Satanás. Ele vai ser o marido de vocês, não eu. Entende a profundidade disso aqui? Deus está falando para como vocês amam muito, vocês vão sofrer, vocês vão gerar filhos na grande tribulação. Por meio de grande juízo, a humanidade vai gerar filhos. Por quê? Porque precisa do arrependimento. Se os filhos não se prostram, não se arrependem, não reconhecem que eles pecaram, que eles estão muito errados, e não se dobram para o Criador e reconhece isso, aí você vai ver todos os povos, quando se prostraram e reconheceram o seu erro, eles foram perdoados. E Deus não aniquilou. Aqueles que não se prostraram, que nem Sodoma e Gomorra, simplesmente foram completamente exterminados, queimados com fogo, caindo do céu. Então, é isso que ele está querendo dizer, tá? Aí o 17. Quem que ia ler? A Patrícia, né? Ô, Patrícia, se você quiser ler, 17 diante. Sim. E Adão ele diz, visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela, maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida. Ele produzirá para você espinhos e abrolhos,
e você terá de comer a vegetação do campo. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Depois Pode disso, parar aí. Pode parar aí. Pode falar, se queria falar mais alguma coisa. eu só ia terminar de ler mesmo. Não, é que eu vou explicar essa parte. Então, quando ele fala assim, que por ele ouvir a voz da mulher, e que mulher que ele está falando? A mulher que pecou, tá? Porque Eva tinha pecado. Eva tinha comido da árvore do conhecimento. Então, por ele ouvir a voz da mulher que pecou, tá? Ele também, Adão, seria amaldiçoado. E aí, ele ia comer do quê? Do produto do que ele produzisse ali. Só que ele ia trabalhar duro, comer ali enquanto ele viver. Só que ele produziria, a terra produziria o quê? Abrolhos, espinhos e cardos. Olha o que Jeremias 12:13 vai falar. Quer ver? Jeremias 12:13. A gente até acabou de ler Jeremias, né? Jeremias 12:13. Deixa eu pegar aqui. Vai falar assim, ó. Semearam trigo e cegaram ou colheram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados serei das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Então, o que ele está querendo dizer? Você vai semear, tá? Sementes, mas você vai colher espinho. Aí, quando você lembra lá de Mateus também, quando Yeshua fala que as sementes caem em solo, vem o espinho e pega e sufoca a plantinha e ela não consegue crescer nem dar frutos. E a árvore que não dá frutos será cortada. Ou seja, aqui ele está falando também sobre esse marido que foi corrompido, tá? Pela mulher que foi desobediente. O que vai acontecer com ele? Ele não vai gerar frutos, ele não vai gerar filhos, ele vai jogar a semente lá no solo, mas aquele solo está cheio de espinho. E quem é o espinho? O próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus. Quem que é que vai lá e planta espinhos? Satanás. Satanás, o maligno, vai e joga sementes e planta espinhos, para que sufoque os filhos da luz. Então, o que Deus está querendo falar em profundidade aqui? Que você vai produzir espinhos e cardos, e você comerá plantas do campo, comerá pão. Pão é o quê? Representa o Senhor Jesus, o pão. Mas como que ele vai comer pão? Com muito esforço. O reino agora, ele é ganhado com esforço, muito esforço. Não é mais como era no Jardim do Éden, que eles já tinham o reino, porque eles já tinham Deus com eles. Eles já tinham relacionamento com o Pai. Não, agora vai ser no esforço. Para vocês ganharem agora o reino de Deus, vai ser com muito esforço. Para vocês comerem do pão vivo, vai ser com esforço. Vai ser com muito suor. Vocês vão ter que ser fiéis até o fim para vocês serem salvos. Porque o que eu dei de graça para vocês, vocês simplesmente viraram as costas para mim. O seu Criador, o seu Pai. Então, agora, vocês, para ganharem de novo, para terem de novo um relacionamento, vocês vão ter que se esforçar. Porque Satanás vai produzir muitos espinhos e os seus filhos vão ser sufocados.
As sementes que você jogar, que você plantar, vai ser sufocado pelos espinhos que próprio Satanás vai gerar. E você é pó, e ao pó você voltará. Por que ele está falando isso aqui? Os filhos de Deus não voltarão ao pó. Eles serão o quê? Glorificados. Mas, para ser glorificados, a gente sabe que eles terão, primeiramente, que aceitar Yeshua como único Senhor e Salvador. E marido. E marido. Porque se você continuar como marido Baal, sendo seu senhor e sendo seu marido, e te dominando, te sufocando nesse mundo, aí você não herda. Não herda. Agora, se você conseguir, com muito esforço, sendo fiel até o fim, aí você consegue a coroa da vida. Aí você consegue fazer parte do reino. Se santificar no sangue de Yeshua, que é o verdadeiro marido. Então, agora vai ser a luta. Vai ser gerada com grande tribulação. Filhos com grande tribulação, com grandes dores, com grande sacrifício. Por quê? Porque foram desobedientes desde o princípio. Entende? Por que a gente está aqui nesse deserto? Para a gente ser provados para ser aprovados pelo Senhor. E é assim que ele vai fazer até o final. Pode ler o restante, eu não vou mais interromper, eu prometo. Não tem problema não, isso aqui é um estudo. Se você acha melhor para o entendimento assim, para não passar nada, você tem que fazer assim mesmo. Fique à vontade. Qualquer coisa é só pedir para parar. 20. Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes. E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová Deus disse então: o homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Aqui tem reticências, porque parece que não tem mais. Aí, na versão de vocês tem? Tem falando o que aí na de vocês? Na minha tá para sempre, ponto final. Aqui tem reticências como se tivesse perdido o restante. 23. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, aí, o homem chama a mulher de Havá, que em hebraico é a que vive, tá? Ou seja, a mãe de todos os seres vivos. E ele dá roupas de pele. Quando você vai ver pele, é praticamente a mesma coisa de luz, tá? Aí você vê que haja luz e houve luz, e aqui ele ganha pele, tá? E depois eu vou mandar lá no grupo para vocês tudo explicadinho sobre pele e luz, para vocês verem no hebraico que coisa mais maravilhosa, vocês vão entender. Então, ele veste Adão dessa pele, tá? Que é or em hebraico. E aí ele fala, olha só, vejam, o homem tornou-se como um de nós. Primeiramente, aqui está no plural, né? É interessante a gente ver isso, porque a gente já viu isso lá
em capítulo 1, versículo 26. A nossa imagem é a nossa semelhança. E aqui a gente volta a ver que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, por quê? Porque Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um, porém, ele é um ser que ele se manifesta de várias formas. Aí fala assim, por conta desse texto, a doutrina da Trindade, né, justifica que três, e as Testemunhas de Jeová, por exemplo, não só elas, mas também tem outras religiões que acreditam que Deus Pai é um, Jesus é o Filho, um ser criado, tá? E isso ele vem da doutrina de a doutrina ariana, tá? Que isso foi Ário que estabeleceu lá no concílio, tá? Mas não foi aceito no concílio, e aí aceitaram a Trindade no concílio, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que esse concílio ele foi feito por homens, tá? E homens mal intencionados. Então, a gente precisa entender que nem Ário estava certo, nem Constantino com a sua doutrina da Trindade, tá? Mas sim que Deus é um, exatamente como dizem os judeus. Por quê? Porque os judeus lembram, eles tinham conhecimento da Torá, tá? Eles guardavam a Torá. Os romanos guardavam a Torá? Não. Os romanos adaptaram os seus deuses pagãos no cristianismo. Então, eu quero que vocês fiquem com isso bem em mente, por quê? Porque não existe Deus trino, isso vem do paganismo. Do paganismo. Então, essa justificativa de que um de nós é um Deus trino, não é verdade. Por favor, não é verdade. Estudem sobre isso, se vocês têm dúvida disso, vocês estudem sobre isso, porque eu sei que isso é forte no cristianismo, tá? Falar que Deus é três, Deus é um. E você vai ver isso na Bíblia inteira. Yeshua é Adonai. Yeshua é Yud-Rei, Vav-Rei. Só que a manifestação em carne é o Emanuel, é o Deus conosco, é a obra de salvação, é o nosso marido, que a igreja tem, a noiva de Cristo, ela vai estar para um casamento com o seu marido, porque até então a gente estava servindo a Baal, outro marido, e esse estava dominando a gente. Quando a gente aceita Yeshua, a gente faz um voto, uma aliança de casamento com esse marido, com Yeshua, o único Senhor e Salvador da nossa vida, o único Deus Criador, o único Deus eterno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Estudem sobre isso. Então, bom dia. Bom dia, Adriane. Eu estou tão acostumada a falar Drica, eu falei assim, Adriane. Oi, Drica, bom dia. Você falando, eu lembro que às vezes eu escuto alguns pastores falando assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu falo, gente, aonde que o Espírito Santo é uma pessoa? Eles falam, não, é a pessoa, né? Eles querem falar que é uma pessoa de Jesus, uma pessoa, o Espírito Santo. Eu já vi pessoas falarem que é uma pessoa, assim, tipo, realmente igual Jesus foi, sabe? Sim. Mas sabe por quê, Drica? Porque eles estão aliançados com Baal.
Eles ainda não entenderam, porque eles não tiram tempo para ler as escrituras. Eles só acreditam naqueles que eles ouvem. E muitas pessoas, elas faz o quê? Ah, minha avó era evangélica, a minha mãe é evangélica, eu sou evangélica. Mas ninguém lê a Bíblia. Ela Não, mas eu acredita. escutei pastor falando isso, entendeu? Pastores falando. Sim, sim. Mas você tem que ir para o original. Mas eu nunca sei, eu nunca consegui, mas eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu era católica, nunca falou. Eu não lembro de ser católica, eles falarem que era uma pessoa, eles sempre se referiam a Deus, né? Sim, Aí mas quando eu saí do católico, que eu vi esse mundo gospel falando que era uma pessoa, eu falei, não, não, mas eles falam, porque na verdade isso veio do catolicismo, Drica. A Trindade ela vem do catolicismo, né? Aí depois com a Reforma Protestante vem Martinho Lutero, tira algumas coisas do catolicismo, mas ele larga a Trindade, ele larga a ceia do pão e do vinho, sabe? Como quase uma substanciação, e mesma coisa do catolicismo, tá? E aí, para você entender tudo isso, é complicado. Você tem que estudar, você tem que ver de onde partiu isso, desde o princípio, mas a gente precisa entender com uma cabeça de um hebreu. De um hebreu. Então, assim, de um israelita, um verdadeiro israelita. Para você entender que realmente foi modificado muita coisa, mas que a graça e a misericórdia de Deus vai alcançar essas pessoas que não tinham conhecimento, porque ele vai cobrar o quê? Quem sabe mais será cobrado mais. Não é isso que a palavra diz? Então, quem não sabe sobre isso vai ter como misericórdia de Deus, tá? Por quê? Porque eles creram em Yeshua, não creram da maneira certa, correta, porque eles acreditaram em umas doutrinas de homens, mas eles creram em Yeshua. E aí vem a misericórdia de Deus, porque senão, filha, ninguém vai se salvar, porque 99% dos cristãos crê na Trindade. eu nunca consegui imaginar tudo separado, mesmo já sendo católica. Para mim sempre foi uma coisa só. Eu sempre falei isso para você, né? Nunca consegui ver. Tanto que quando eu saí do catolicismo, que eu fui ver que eles cantavam dessa forma. Porque até então eu sempre fui um e um. Nunca consegui. Exato. Só que quando que eles vão ver isso? Depois que eles passar pela grande tribulação. Porque, olha só, desde o princípio Deus vai falar que vai ser gerado na dor. Na dor. Os filhos vão ser gerados na dor. A mulher vai gerar filhos com grande dor no parto. E o que ele está falando? Ele está falando sobre as dores de parto, sobre o final de tudo. Esses filhos vão ser gerados, vão lavar suas vestes, embranquecer no sangue do cordeiro na grande tribulação. Então, por quê? Porque, por enquanto, eles estão servindo a Baal. Eles nem sabem que eles servem a Baal, mas eles servem a Baal. Eles servem por quê? Porque o marido verdadeiro é Yeshua. E eles nem entendem como esse marido, ele se manifesta, como ele é, qual é a essência dele. Assim como muitos hoje, né? A gente vê, a maioria das religiões, elas estão, vamos pôr assim, eu não digo apostatada, tá? Mas enganadas. Porque, assim, tem muita gente que se apostatou mesmo, tá? Ele estava no caminho da verdade da vida e foi lá e virou ateu, sei lá, foi para o hinduísmo, para o xituísmo, para o budismo, para o islamismo, aí se apostatou da fé cristã. Agora, esses que estão no cristianismo, mas ainda estão com doutrinas de homens, esses vão ter que lavar suas vestes, porque são as virgens tolas, são aquelas que não buscaram relacionamento com o Pai, não tiveram oportunidade, porque Deus estava falando por meio da sua palavra, mas eles não leram a palavra, eles não tiveram esse relacionamento. Então, eles vão ter que lavar suas vestes na grande tribulação, vão ser filhos gerados com muitas dores, E a noiva não. A noiva não. Lá em Apocalipse diz que o próprio Deus vai dar asas para a mulher e vai guardá-la.
A noiva, não. Mas a virgem tola, ela vai ser gerada na grande tribulação. Ela vai ter que lavar suas vestes na grande tribulação. Aí ele fala, continua aqui, ó. Por isso evitarei que ela estenda a sua mão e pegue também a árvore da vida. Por quê? Porque ele pegou, comeu da árvore do conhecimento, para que ele não tivesse a salvação imediata, porque ele ia ter que, lembra? Ele ia ter que lutar, suar para a salvação dele. Então, todos aqueles, antes de Yeshua, eles tiveram que obedecer às leis, todas as leis, para mostrar que a lei era maldição. A lei trazia condenação para a vida deles, porque eles se recusaram a viver sob o relacionamento com o Pai, a obediência com o Pai. Então, eles são filhos que vão sofrer. Aí veio Yeshua, o verdadeiro marido, e falou assim, bom, agora, aqueles que são meus, são as minhas ovelhas, que ouvem a minha voz, essas eu faço uma nova aliança, que agora é uma aliança por meio da graça e da misericórdia de Deus, para que possa comer do fruto da árvore da vida, que é Yeshua. Só que aqui foi impedido. Foi impedido. Por quê? Porque eles iam ter que lavrar o solo, ou seja, ia ter que sofrer um pouquinho, com muitos espinhos, muitas dores. E aí ele fala que expulsou ele do jardim do Éden, tá? E os querubins guardavam esse lugar, a árvore da vida, com espada flamejante, que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, lá em Isaías, fala o quê? Maravilhoso conselheiro, Pai eterno, Deus forte, príncipe da paz. Então, quem vem ao Pai? Por meio de Yeshua, o marido. Então, ele é a porta, ele é o portão das ovelhas, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a árvore da vida, ele é o relacionamento que nós temos que ter para sermos salvos, escolhendo a boa parte, ou seja, escolhendo a bênção, não a maldição. Porque se você escolher a maldição, você escolhe continuar no pecado, continuar na mentira, continuar na árvore do conhecimento e deixa a árvore da vida de fora. Entende? É bem profundo esse capítulo. E é isso. Esse é o capítulo 13. Ficou alguma dúvida, gente? Se vocês discordar também, pode falar, tá? Porque a gente conversa sem menor problema. Vocês podem falar. Se vocês quiserem, a gente para aqui no capítulo 3, para não ficar muita informação, e a gente faz 4 amanhã. O que vocês acham? Eu acho interessante. Eu queria tirar umas dúvidas, mas não sendo gravado. Mas às vezes, Patrícia, a tua dúvida é das outras pessoas também, entendeu? É legal partilhar a dúvida, é legal. Não, mas essa dúvida que eu vou tirar, eu vou partilhar com as meninas, mas é porque pode ser um assunto polêmico. Tá Aí bom. depois, se você achar que deve abrir, a gente abre depois. Então vamos fazer assim, ó. A gente para de gravar aqui agora, e aí vocês tiram as dúvidas, pode ser? Perfeito. Então tá, peraí. Vou parar a gravação aqui. Aí, parou. Eu estava conversando com as meninas lá do salão sobre essa questão da maconha, né? Porque as pessoas tomam
por exemplo, meu filho mesmo defende que é algo que Deus fez e que é bom para a saúde, no caso. A indústria farmacêutica, a gente sabe que usa tudo da flora para todos os recursos para fazer os remédios e até mesmo as próprias drogas. E tem remédios que são tirados da natureza que são controlados. Até então, eu fiquei pensando, bom, eu não suporto a maconha e o cheiro dela. Mas eu entendo que tudo que Deus fez, que deixou na natureza, está à mercê do homem, a serviço do homem. Aí, quando eu falei para ela, para essa menina, sobre a maconha, ela falou assim, Paty, a gente estava falando sobre o CDB, que é um produto feito da maconha. É uns ativos isolados que eles tiram, né, para acalmar, para quem tem ansiedade, essas coisas. Eu falei, uma vez eu usei o CDB, mas em mim não funcionou, por isso que eu parei de usar. Porque eu entendo que eu estava usando remédios controlados para ansiedade e para depressão. Se era de tomar droga, eu preferia tomar algo que fosse natural. Mas não concordo, no caso, do uso da maconha, não. Mas o CDB, como foi um produto assim que veio de laboratório, foi isolado ali, e tinha essa função, eu achei que seria mais interessante do que a própria droga que a indústria farmacêutica oferece. Eu estava procurando a solução. Como não deu certo, eu parei. E aí, lá, as meninas falaram que era mais barato e era melhor, e lá é liberado, essas coisas. E eu pensei assim, então acho que eu vou pegar levar para me tomar à noite, quando eu precisar dormir melhor. Porque eu ainda continuei com o remédio para dormir só quando necessário, porque quando eu não durmo, eu perco muita saúde. Eu sou uma pessoa que gasta muita energia, eu preciso dormir. E aí, então, ela falou para mim, Paty, meu marido estava usando, e a gente foi pesquisar, eu fui pesquisar. E não é algo assim, embora esteja na natureza, não é algo que seja bom para o ser humano usar. E aí me falou de um texto que você leu agora, por isso que eu falei, que eu toco no texto, que é o Gênesis 3:18, que fala que a terra produzirá espinhos e abrolhos, não é isso? Esses abrolhos são as ervas daninhas? É? Sim, são as Aí, ervas daninhas, aquelas isso, aí ela fala. Aí ela foi fazer uma pesquisa e disse que teve um pastor. Aí, interessante que no outro dia que eu cheguei lá, ela falou assim, nossa, interessante que você veja que eu já estava falando sobre isso com você. E eu vi uma pregação do pastor falando sobre as ervas daninhas, que a maconha é uma erva daninha. Então, ou seja, isso veio depois do pecado, não foi algo que Deus fez como se fosse algo bom. Porque tem coisas que nascem da terra que também não é bom. Aí eu lembrei do que você falou agora, que o inimigo, ele faz nascer espinhos, né, no caso. Sim. E essas ervas daninhas, se realmente então é algo que para o ser humano, de repente, não seja bom mesmo. Mas, isso daqui, ele está representando abrolhos, na verdade, são espinheiros, né? Abrolhos, espinhos e abrolhos, é tudo a mesma coisa, tá? Cardos, tudo a mesma coisa. Mas o que a gente tem que entender? Quando você consome a maconha como um todo, realmente, ela é um entorpecente, né? E a gente sabe que essas drogas alucinógenas, a Bíblia condena, né? Qualquer droga alucinógena. Porém, entretanto, todavia, quando você usa o componente dela, no sentido de como uma medicação e que não causa alucinação, tá? Isso é importante dizer. Você está usando a parte farmacológica dessa planta para, vamos pôr assim, tirar esqueci o Alzheimer, melhorar o Alzheimer, melhorar o Parkinson, tá? Melhorar um TDAH, melhorar um autismo, né? Porque tem muitos autistas agressivos, muito agressivos. E o que essa droga faz? Ela dá aquele paciente a calma necessária, é como se ele fosse um tranquilizante, tá? A Drica, ela sabe um pouco sobre isso, né, Drica? Sobre esse tratamento. E também, sabe quem vai saber te responder também?
sobre o tratamento, qual é a especificidade desse componente, dessa erva. Como é que ela chama, gente? Ela está no grupo, eu esqueço toda. A Grazi, tá? A Grazi, ela sabe também, porque ela falou assim porque ela tem lúpus, e parece que a Grazi faz uso, mas tem que ser um componente, não só o canabidiol, mas o canabidiol ou sem um negócio lá. Ela sabe o componente certinho. Então, eu acredito, Patrícia, sendo assim, tá, que não é prejudicial. Eu acho que, assim como você falou, Deus fez todas as coisas, tá? Todas as coisas. E todas as plantas, elas têm um componente farmacológico que a gente sabe que traz um benefício para o ser humano, né? Por exemplo, ora pro nobis, né? E todas as outras ervas, todas as outras coisas, a gente sabe que tem um benefício. E Deus fez para isso, é que a gente não tem o conhecimento. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente não faz uso. A gente não pode usar como entorpecente, para entorpecer a nossa mente, porque a nossa mente tem que ser limpa. Porém, como uma coisa que vai melhorar um estado cognitivo, no sentido de um Alzheimer, que traz um esquecimento muito grande, no sentido do Parkinson, que a pessoa não consegue estabilizar eu acho que é muito válido. Eu estou falando eu como pessoa, tá? Mas eu acho que isso também é pessoal. Se a tua consciência te avilta, não faça uso, né? Então, exatamente, eu trouxe isso aqui para vocês, para ouvir a opinião de vocês, porque a minha opinião é o seguinte, volto lá para o estado do coração do homem. Qual a intenção do coração? Por exemplo, eu busco algo para um problema que eu tenho, e o remédio, eu estou usando ali, não estou prejudicando ninguém, nem estou me prejudicando também, ao contrário, eu estou procurando corrigir minha saúde com algo que está na natureza. Minha consciência não aponta para isso. Mas, como ela trouxe isso, eu disse, eu vou investigar a fundo, vou estudar, porque se tiver realmente alguma coisa, eu estou disposta a mudar a minha forma de pensar, baseada nas escrituras, no que Deus quer realmente que seja como Ele quer. Eu sou flexível à vontade de Deus. Então, tem até um texto bíblico. Dessa forma aí, como a gente falou, a minha consciência não acusa. Embora eu decidi, na dúvida, não comprar. Entende? Então, mas tem um texto bíblico que fala sobre a consciência, né, do outro, para a gente não aviltar a consciência do outro ou a fé do outro, né? E a gente entende isso também com todas as coisas. Vamos supor, se uma pessoa ela não bebe e acha que é proibido beber álcool, tá? Aí você vai beber perto dela? Nem que for um golinho de vinho? Não vai, porque você sabe que aquela pessoa ela, como a palavra mesmo diz, ela tem uma fé fraca. Ela acha que aquilo ali mas se eu beber um golinho de vinho, mas você não é crente, você não pode beber. Então, você não vai fazer isso na frente da pessoa. Bebe lá na tua casa, quietinha lá, sossegada, que você não vai ferir a consciência do seu irmão e também não vai fazer mal para você. Você não está fazendo nada de errado, não é proibido. A mesma coisa eu acho que a gente precisa pensar assim. Se você já sabe que isso avilta o coração dela, que isso para ela é uma coisa, eu acho que... Não fala. Faz o tratamento você, entendeu? Não fala para ninguém. Porque isso pode mexer com a consciência de algum outro cristão que tem uma fé mais fraca, que acha que aquilo... E até porque nem tem conhecimento sobre o verdadeiro tratamento, nem o que está a composição da medicação, faça o teu tratamento. Mas eu falei para ela exatamente isso, né? O que o apóstolo Paulo falou. Às vezes, não é que seja ilícito, mas se vai fazer o irmão tropeçar. Aí foi por isso que eu disse para ela que eu não ia comprar, que na dúvida eu ia pesquisar melhor. Mas eu estou falando aqui para vocês que a minha consciência, neste sentido, não acusa. Mas, diante de uma situação dessa, eu não vou fazer o irmão pecar, né? Então, eu evitei. E para todo efeito, eu não usei por quê? Porque, de repente, poderia exatamente isso, fazer ela tropeçar. Exato.
Mas aí é cada um com a sua consciência, né, meu irmão? Porque eu acho que para vários casos isso é muito válido. Eu já vi casos de pessoas com Alzheimer violentíssimos, pessoas, homens violentos, batendo na mulher que está cuidando dele. E depois que ele começou a tomar o tratamento de canabidiol, a pessoa nunca mais bateu na esposa. Entende? Então, assim, até onde que... É isso que eu falo, sabe? É você agir também com empatia, né? De saber o que o outro está sofrendo. Toda epilepsia. Epilepsia é outro caso que é usado canabidiol. Você já viu tanto de casos de pessoas que caem no chão, quase racha a cabeça porque tem uma epilepsia do nada, e aí tem não sei quantas epilepsias por dia. Aí, quando começa com o tratamento canabidiol, a pessoa para com o tanto de surto epilético. Olha que bem. Foi o que eu falei para ela, porque assim, então quer dizer que você não vai poder usar nenhuma droga da farmácia. Então, se você tiver um problema de saúde que eles passarem um remédio controlado, que são exatamente drogas que causam um monte de tipo de coisa, você não vai poder usar nada, porque até a indústria farmacêutica está recorrendo à própria natureza para fazer os remédios. Por isso que é controlado, porque eu acho isso uma coisa assim tão hipócrita. Você me desculpa, mas é a minha visão, porque é muito fácil você julgar o outro que está tomando quando você não tem o mesmo problema e a mesma situação, sabe? Exatamente. Então é muito fácil a gente falar, mas eu vejo isso como hipocrisia. O que a gente tem que procurar é o equilíbrio, tem que procurar o bom senso. Equilíbrio, o bom senso. Claro. A gente tem estima de coisas que está numa situação dessa, principalmente agora, né? Com tantos problemas psíquicos diante do quadro que estamos vivendo. Aí um monte de gente com ansiedade alta, com esses problemas todos, aí, principalmente por causa da alimentação também, né? Diz que a alimentação tem a ver com a questão do Alzheimer, de tanta gente nascendo autista. E aí a gente está diante de um cenário que a gente precisa fazer boas escolhas e ter sabedoria. A gente precisa ir para tomar uma decisão. Então, assim, eu prefiro, ao invés de confiar na indústria farmacêutica, se de repente eu tenho um recurso que é mais natural e que vai me causar menos problemas, lógico que eu vou preferir esse. Graças a Deus, eu estou numa situação que eu consigo ficar sem nada. Deus me limpou, me tirou tudo isso esse ano. E eu dou glória a Deus por isso, eu já falei isso para você. Mas eu só pensei nisso no sentido assim, como passou ali a conversa e assim nas palavras, eu disse, poxa, de repente seja melhor do que eu ter um remédio para dormir em casa e usar uma coisa que é natural. Aí gerou toda essa conversa e eu simplesmente disse, não, já desisti, para que, para que não gerar controvérsia. Mas é porque a pessoa, de fato, às vezes não tem o conhecimento total de tudo, né? Do que significa isso. Eu acho que falar, né, Poli? Eu vou fazer só uma observação rapidinha. Ai, tá ruim, Poli, teu microfone. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir, Poli. Eu vou falar rapidinho enquanto o Poli está resolvendo aí. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, ó. A gente, quando serve a Deus na superficialidade, embora a gente tenha o coração voltado à sinceridade, essas coisas terminam que é mais difícil para essas pessoas, porque é a mente fechada. Quando você vai entender exatamente o que Deus requer de nós, as coisas vão se abrindo tranquilo, de uma forma muito, muito natural. Sim. Porque, assim, Deus, ele quer ver o estado do coração do homem. A Bíblia fala isso. Que Deus quer, ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e verdade. Espírito e verdade. Aí eu estou aqui na Terra, mesmo que de passagem, estou precisando usar algum recurso aqui. Eu tenho que ter sabedoria do que usar. O que é menos pior, né? Eu não tenho problema nenhum se tivesse um texto na Bíblia que me proibisse, seja o que for, entendeu? Aí eu falo para o pai, me conduz conforme a tua vontade e com o teu Espírito Santo. Tem coisas que o Espírito Santo vai usar aqui na Terra, vai nos conduzir
vai nos esclarecer, vai nos mostrar, vai nos trazer que a gente vai poder usar algum recurso aqui, na hora necessária, para justamente a gente suportar e passar o que tiver que passar. Por exemplo, minha mãe, quando eu estava com 5 anos, eu acho que é 5 anos, que eu quase morri, eu não sei se contei essa história para vocês. Nenhum médico descobriu que eu tinha e falou para minha mãe, não tem mais o que fazer, mãe. E eu já estava assim, toda, com o corpo todo inchada, com retenção de líquido, praticamente já estava morrendo. E aí minha mãe falou que ela chegou na rua, na frente do hospital comigo, da última vez que me levou para a emergência, e que estava na frente do hospital, só que ela não viu o hospital. Aí ela teve que orar, ela disse, meu Deus, me mostra, porque minha mãe ficou perdida do nada. Aí quando ela orou e pediu, meu Jesus, me mostra, foi que ela viu o hospital na frente dela. Aí é engraçado que a minha mãe não teve a maturidade de saber depois que isso foi espiritual. Aí quando ela me contou isso, há poucos anos atrás, foi que eu fui entender que, na verdade, era o inimigo contra a minha vida. E aí, quando ela chegou em casa, depois de ouvir isso do médico, ela orou de madrugada, né? E disse, meu Deus, meu Jesus, me mostra o que fazer com essa menina. Aí foi que ela veio na mente dela assim, pegar o alho, passar no meu punho, soprar no meu nariz, e fazer o que Deus induziu a ela ali, no caso, o Espírito Santo conduziu ela a fazer. Por quê? Porque ela orou de coração sincero e pediu a quem? A quem poderia resolver, porque o médico já não podia mais fazer nada, ele falou. Então, o Espírito Santo mostrou o quê? Foi um alho, mas podia ser qualquer outra coisa. Sim. Mas, na verdade, eu sou bem sincera para você, o alho foi um auxílio ali, mas o que eu acho que me curou mesmo foi a fé. De ela ter escutado, porque para mim nem canabidiol, nem nada dessa coisa. É a vontade de Deus. Quando a gente faz qualquer coisa, é a fé naquilo que está fazendo, sabendo que Deus está conduzindo, é que vai funcionar, porque é Deus que está conduzindo, entendeu? Então, a nossa fé vai além das coisas aqui na Terra. Porque quando Deus quer, quando ele sopra na nossa narina, ele não precisa de erva nenhuma, ele não precisa de nada para fazer um ser humano perfeito. Exato. Entendeu? Exato. É isso. É isso, né? Primeiro, a gente entender que a tua fé te fez ficar boa, né? Sempre foi a fé, no sentido, claro, que o nome de Yeshua, né? E ele ter disponibilizado a graça e a misericórdia do Pai, então, por meio da fé a gente é salvo, por meio da fé a gente é curado, por meio da fé a gente é liberto de tantas malignidade, demônio e tudo mais. Então, a primeira coisa é a fé, né? É a fé. Uma coisa é certa, toda vez que a gente buscar Deus com espírito e verdade, Ele vai nos escutar. Sim. Porque é exatamente isso que Ele quer, o arrependimento. Quando você se arrepende e você se torna dependente dEle, e busca Ele com esse espírito e essa verdade, que tipo, Pai, o Senhor é o maior e único recurso. O Senhor é o dono da minha vida, então faz de mim. E aí, quando busca Ele com espírito e verdade, Ele não falha. Nossa, é impressionante. A gente sabe, né, Patrícia, que muitas pessoas aí, que muitas doenças também, é o próprio Satanás. A gente sabe disso, exatamente. Isso é bíblico. Tem doença que é o próprio Satanás, entendeu? Exatamente. E como é que se cura essa doença? A fé. Levando para Deus, prontíssimo. E arrependimento genuíno, né? Arrependimento genuíno, porque muitas pessoas estão doentes espirituais e estão achando que é doença carnal, física, né? E na verdade é espiritual. Na verdade então, é falta de Deus. Então as pessoas entendendo isso fica mais fácil, porque aí você vai pedir aquele que pode te curar, porque os outros são bálsamos que passa ali na hora, mas daqui a pouco você está ruim de novo. Mas ele é a verdadeira cura. Então, é sempre com ele, sempre com ele. A gente acabou de ler isso, né, em Gênesis 3, que a dependência tem que ser no Pai. Então, é para ele que a gente tem que orar e pedir todas as coisas e ser curado em nome de Yeshua. Só isso. Agora, se pode fazer uso dessas coisas, é o que eu te falei, né? Pesquisar, saber o máximo de informação possível e, mediante a isso, você orar, pedir uma confirmação do Pai. Se você achar que deve usar, minha irmã, não fique falando para as pessoas, porque às vezes aquilo vai aviltar a pessoa, porque não tem conhecimento, não
tipo, não consegue entender, sabe? E aí não fala. Eu tô te Não, falando, eu não tenho interesse de comentar, não. Na verdade, isso soou naturalmente. Eu comecei a falar naturalmente, aí foi para essa conversa, né? Mas isso eu encerrei justamente por conta que eu tive esse entendimento, né? Não adianta eu ficar aqui tentando convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Eu já parei com isso há muito tempo. E a coisa mais linda é quando você se aproxima de Deus. Eu até escutei num vídeo, não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem à noite, que fala que quem vive debaixo das leis de Deus não precisa se justificar. Quem busca a Deus com sinceridade, procura alinhar a vida com Deus, não precisa ficar se justificando. Então, simplesmente está tudo bem, tá? Ok. Então, quando eu tinha um problema seríssimo, eu não conseguia engravidar, eu tinha endometriose severa, né? Tanto é que eu tive que tirar o útero depois. E eu fui usar os recursos que eu tinha na época. Que primeira coisa que eu fiz foi limpar o útero, aí depois fui fazer fertilização in vitro, tá? Eu fiz. A minha filha foi gerada pela fertilização in vitro, porém, entretanto, todavia, quem dá os filhos são bênçãos de Deus. Então, nada acontece se Deus não permitir. Tanto é que tem milhões de casais aí que faz fertilização in vitro e não tem um filho. E não consegue ter filho. Eu clamei, eu implorei, eu ajoelhei, eu chorava incessantemente. Eu pedia ao Pai. E era até aquela época em que a gente via direto pessoas, mães e pais, sei lá, fazendo muita maldade com as crianças, jogando criança no lixo, no meio do rio. Era naquela época lá. E eu clamava e falava assim, meu Deus, eu estou aqui querendo ser mãe, querendo ter, sabe, amar uma criança, gerar uma criança e eu não tenho. E por que essas porcas, entendeu? Tem esses filhos e não dão valor, joga no lixo, joga no rio. Eu não entendia isso, eu ficava revoltadíssima. Eu falava, e eu aqui, implorando, pai, um filho. Aí, quando eu peguei e fui para fazer a fertilização in vitro por conta do meu problema no útero de endometriose severa que eu tinha, eu fui muito criticada, principalmente pelos ditos religiosos, né? Por quê? Porque onde já se viu, você vai fazer fertilização in vitro, isso é pecado? Como que é pecado? Se eu usei o espermatozoide do meu marido e o óvulo que era meu. Ele, a única coisa que fez foi fazer a fertilização in vitro e colocar dentro da minha barriga. Entendeu? Só que as pessoas, vamos pôr assim, por ignorância de todo o processo e tal, não entendem, elas querem criticar. E aí, o que acontece? Eu coloquei 3 embriões na minha barriga. Gerou só 2. Um morreu com 4 semanas. E a outra ficou, que é a única filha que eu tenho e a única que eu consegui ter. Porque, posteriormente, quando a Fernanda tinha 5 anos, eu coloquei mais 3 embriões e nenhum fecundou. Ou seja, quem é o pai dos espíritos? Quem é aquele que dá a luz? Quem é aquele que dá os filhos? Quem é o que dá a bênção? É Deus. E se ele quis que eu tivesse só um, é só um e pronto, acabou. Então, assim, agora, o meio que eu usei isso, o meio que eu fiz a fertilização, que eu cheguei até a ter filhos, muitas pessoas não compreendem isso e não vão compreender, vão continuar achando que é super errado e ponto final. Eu não achei, Deus me abençoou, tive uma filha maravilhosa, perfeita, entende? Então, assim, o que eu faço? Eu agradeço todos os dias, boto meu joelho no chão e falo, obrigada, Pai, porque o Senhor realizou o sonho do meu coração, eu me sentia como Ana, clamando, pedindo, chorando incessantemente por um filho, e o Senhor me deu. E hoje, o que eu faço com a minha filha? Eu inculco a palavra de Deus porque eu a consagrei a Ele desde antes do nascimento. Mas as pessoas querem falar. Então, é isso que eu falo, Patrícia. Muitas vezes a gente tem que se calar. Determinadas coisas a gente não tem que falar, sabe? Porque as pessoas têm a fé fraca e acaba que
elas ficam nocauteando você por uma coisa que elas não entendem e elas só vão fazer te ferir, sabe? E é isso, infelizmente, né? A Mari queria falar, né, Mari? Eu estava escutando você e estava vindo as ideias na mente. Isso de ficar respondendo não vale nem a pena, porque Satanás cutuca aí o povo, né? Gente que está na bênção e o povo cutuca aí. Eu também perdi 3 bebés, o meu filho é o 4º filho. E as pessoas também ficavam assim, ela não vai ter filhos, ela não vai gerar, e eu calada. Eu lembro-me que uma vez eu comentei com a minha sogra e ela calada. Foi por videochamada. E eu pensei, Senhor, cadê a fé desse povo? Né? Perdoa, povo religioso. Gente, eu já não tenho mais paciência com o povo religioso. Não tenho mais. Isso. Não tenho mais paciência. Gente, enche muito o saco da gente, pelo amor de Deus. Eu já não entro em confronto, eu só fico calada. Eu digo assim, Senhor, trata dessa vida, misericórdia. Mas é como a Ximena fala, né? A gente tem a nossa fé, a gente sabe qual é o nosso caminho. E vem esse povo vindo do capeta encapetado para nos tirar da bênção. Que raiva. O que eles querem é te criticar, é o tempo todo. Se é por causa disso, ou por causa do teu trabalho, ou por causa do teu cabelo, ou por causa da tua unha, ou por causa do teu... Gente do céu, meu pai amado. Como os fariseus eu tenho e os uma saduceus. resposta agora para isso, Ximena. Eu tenho uma resposta para isso. Quando alguém vem e diz assim, isto, eu digo assim, cada um tem o seu tempo. O meu tempo de não entender já estava lá atrás, hoje já estou lá em frente. Então vamos ter compreensão que aquela pessoa está ainda a passar o processo. Então vamos compreender. Quando alguém vem assim criticar, eu digo, cada um vai ter um processo, cada um vai ter no tempo certo a sua maturidade. Não tem como. É a escada de Jacó, Mari. É a escada de Jacó. Para você subir, você vai por degrau, não é? Então, tem pessoa que está no primeiro degrau, e você tem que ter paciência, porque a pessoa está lá ainda, no primeiro degrau. E muitos vão ficar nem no primeiro, vai ficar lá no chão mesmo. Não vai conseguir subir nem o primeiro degrau. E a gente tem que ter misericórdia com essas pessoas. Mari e Ximena, acho que eu nem critico, porque assim, eu às vezes eu falo, já passei por aí, eu também pensei assim, então eu não vou criticar. E eu falo assim, quando a pessoa vem confrontar, diga assim, olha, eu te respeito, tá? Respeito a minha posição, respeito a tua opinião, vou te amar igual. Porque se a gente já vem assim com essas palavras, a pessoa já amassa na hora. Já não vem te atacar nem vem com pedra, eu estou a ficar sem bateria, gente, se for abaixo não se admire. E eu estou sem energia em casa, meu Deus. Estou com 3% de bateria, tá, gente? Vou desligar aqui a câmera. Obrigada pela oportunidade, Ximena. Obrigada eu. A Claudinha queria falar, né, Claudinha? Espera aí só um minutinho, Patrícia, que a Claudinha abriu o microfone e não conseguiu falar, coitada. E a Poli também. A Poli também. Foi que eu falei assim, esses que ficam criticando, é a mesma coisa que os saduceus e os fariseus, quando Jesus fazia as coisas, né? E eles ficavam criticando, até hoje. Ô, Poli, você consegue falar, amada? Não sei se a Poli vai conseguir falar. Acho que não, Patrícia. Tá. Abriu sem querer, entendi. Pode falar, Patrícia. Mas eu queria deixar claro que não houve discussão, não. Eu só trouxe para vocês o que... Porque foi tipo uma conversa, né? Foi sem querer que eu falei para a menina, eu acho que eu vou querer então, vou levar. Aí quando ela falou, olha, meu marido, cuidado com meu marido. Aí eu escutei ela com amor, com carinho. Porque eu entendo exatamente o que a Mari falou, cada um tem seu tempo. E é exatamente o que o apóstolo Paulo fez, né? Deus ele deixou esse ensinamento justamente para essas horas, esses momentos. Eu não vou discutir com meu irmão, não vou bater boca, não vou querer ter razão de jeito nenhum. Ao contrário, eu dou razão, tá tudo bem, e vou seguir minha vida e não precisa ninguém saber. Só chegou até ela naquele momento porque ela me viu falando com a menina que tinha me falado sobre isso, né? E aí surgiu a conversa e pronto, já foi resolvido. Eu não discuto, gente. Eu não entro mais em discussão com ninguém. Quando eu vejo que alguma coisa não está conforme, não está seguindo,
Porque assim, ó, depois que eu entendi que o Espírito Santo ele não habita em um lugar de discórdia, de briga, eu não discuto mais com ninguém, só se for muito necessário, sabe? Não. Tipo aquilo que Jesus fez de dar uma chicotada no extremo. Mas fora isso, gente, esqueça, eu não discuto mais com ninguém. Simplesmente, se precisar limpar a minha sandália do lugar, saio e tá tudo bem, e pronto. Eu não tenho mais que discutir nada com ninguém, não. Eu tenho que buscar mesmo essa minha energia com o que realmente vale a pena. Ponto. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente encerra por aqui, né, meninas? E amanhã a gente faz o capítulo 4, né? 4, tá bom? Depois me orienta, Ximena, como que eu vou estudar sobre essa questão do Espírito Santo, Deus Trinos. Eu tenho muito interesse em saber sobre isso. Então, depois você me fala onde estudar, como pesquisar sobre isso. Na Bíblia. Mas aí você me orienta. Sabe por quê, Patrícia? Porque tudo isso vai ser testificado para você por meio da palavra. E eu não tenho como falar para você assim, olha, Patrícia, se você estudar tal livro, ou isso, você vai conseguir entender. Porque aí eu vou estar te dando a doutrina de um homem que escreveu um livro com o pensamento dele, entende? Não, eu quero que você me oriente nos textos bíblicos, nos textos. Mas não tem jeito, porque, como que eu entendi isso? Eu vou te passar como que aconteceu comigo, tá? Foi lendo as escrituras e pedindo discernimento para o Pai. Então, assim, aquilo ia sendo testificado vez após vez, Patrícia. Com um texto atrás do outro. É como se os meus olhos se abrissem no sentido espiritual, em que eu consigo ver a verdade por meio das escrituras. Então, assim, Espírito Santo não é uma pessoa, Jesus não é diferente do Espírito Santo, até porque ele falou, eu preciso subir para depois vir o Consolador. Aí ele fala o quê? Eu estarei convosco todos os dias até a terminação do sistema de coisas, ou seja, é Ele quem nos consola, é Ele quem está conosco todos os dias, é o Espírito dele, que também é o Pai, porque nada mais é do que Yeshua ele tinha a plenitude do Espírito, ou seja, os 7 Espíritos de Deus. Conosco estavam, assim, uma porçãozinha do Espírito Santo, né? Com cada um de nós, os crentes, que produzimos obras do Espírito. Por quê? Porque nós temos ele dentro de nós. Então, todos os textos vai te testificando quem é o Espírito, quem é o Filho e quem é o Pai. É uma coisa só. É um só. Só existe um trono. Um trono, só existe um trono. Se você ler Apocalipse, você vai ver, Apocalipse 4, quem está sentado no trono? Ezequiel 1, quem estava sentado no trono? Isaías 6, quem estava sentado no trono? Só existe um trono, não existe outro, só existe um rei, só existe um governante, só existe uma rocha, só existe um salvador, só existe um, não tem outro. Então não tem trindade, não existe trindade, só existe um Deus, só existe um Deus. E quando tem o texto que fala que o Espírito Santo ele clama, ele implora por nós, como que é isso? Porque é o Espírito. Quando você vê lá em Isaías, fala assim, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, é ele que cuida de nós. Então, ele é o nosso advogado, lembra? Quem que é o nosso advogado? Quem que clama por nós? Quem que é o nosso intermediário junto ao Pai? Jesus. Que é o grande Or, a grande luz, o soberano. Jesus. Yeshua, né? Quando ele se esvazia da glória, ele passa a ser o intermédio, ele passa a ser o caminho, a porta. Então, você sendo um com ele, você tem a porta aberta, que é a igreja de Filadélfia tem.
a porta aberta no reino celeste. Então, ele é a porta, ele é essa porta aberta. Então, quando você está nele, quando você aceita ele como único Senhor e Salvador, você tem essa porta aberta. E aí você se torna um com ele. Tanto é que ele fala, ninguém vem ao Pai. Uai, por que não é vai ao Pai? Ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem, porque ele é a porta. Se você não crê nele, quem não tem o filho não tem o pai. Quem não tem quem não tem o como é que é? Quem não tem o filho não tem o pai. Quem não tem esqueci agora. Mas o que eu quero dizer é uma coisa só. A obra de salvação de Deus é o mistério de Deus. E isso está falando lá no Novo Testamento, não lembro agora que texto, mas fala, eu acho que se não me engano, em Coríntios, que o mistério de Deus é esse. É você entender, a base das Escrituras, por meio do Espírito Santo, de que o próprio Deus habita conosco, assim como ele fazia no Jardim do Éden, ele tinha um relacionamento, e agora, por meio desse relacionamento com Yeshua, que é o Deus conosco, você tem a porta aberta do reino celeste. Aí é a graça concedida a você, porque você creu na obra de salvação de Deus. E aí você se torna a noiva que vai casar com o seu marido. E aí você vê cantares falando isso, você vê Oséias, que fala sobre a prostituta, que Oséias teve que se casar com a prostituta. Por quê? A prostituta era nós que nos prostituímos com Baal, que é o marido errado que a gente casou. E agora, limpos por meio de Yeshua, nós podemos verdadeiramente ser a noiva de Cristo e casar novamente, vamos pôr assim, e se casar com Deus eternamente, ser só dele, não mais ser prostituídos. E aí, quando fala lá em Apocalipse que a nova Jerusalém desce como a noiva adornada, é o povo santo de Deus. É o povo santo que foi comprado, lavado e remido. É a noiva de Cristo que desce como noiva adornada. Por quê? Porque foi salvo, porque ela aceitou essa obra de salvação por meio de Cristo Jesus. E aí, não adianta, Patrícia, porque não tem como eu falar isso para vocês, é só lendo a Bíblia, só lendo a Bíblia. Do começo ao fim, você vai pedindo a testificação, que você vai obtendo isso. Eu sei que é um caminho difícil, porque eu fiz esse caminho, não é fácil. Diversas vezes eu sentei, chorei, implorei, e diversas vezes me ajoelhei para tentar entender. E você se humilhar mesmo, sabe? Porque Deus vai ter misericórdia de você, Ele vai te mostrar, mas é Ele que mostra. É o mistério da revelação de Deus. É Ele quem mostra. E quem ama a verdade, porque quem ama a mentira não vai conseguir enxergar, ele vai ficar na mentira. Mas se você amar, se você clamar, se você pedir com todo o seu coração, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar por meio da palavra dele. E é lindo isso, porque, olha, Patrícia, eu só chorava, eu não tinha como descrever esse sentimento. Eu não Você tenho. fazia jejum para estudar a Bíblia? Olha, sinceramente, faça, porque se tiver alguma coisa te impedindo espiritualmente de enxergar, meu irmão, é por meio de jejum e oração. Faça. Eu sei. Ximena, mas eu falo que é lindo ouvir você falar e a gente entender, compreender, porque eu passei por esse mesmo processo, de fazer igual você, de chorar, implorar, porque a gente quer entender às vezes com a nossa mente humana, né? Por meio... realmente me disse, quando eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu quero a verdade, eu não quero entender com a minha mente, com o que eu sei. E quando eu tive essa revelação também, meu Deus, é muito perfeito. Você falando agora, eu fico maravilhada. Parece que eu estou revivendo a emoção de quando eu tive essa revelação. Assim. E é por meio de dores, você percebe? Por meio de dores, de arrependimento genuíno. Porque a gente foi levado até ontem por doutrinas de homens, né?
E aí você se arrependendo genuinamente, Deus vem e se revela a você. É lindo demais, gente. Olha, sinceramente, foi a coisa mais linda que eu já vivi na minha vida. E por isso que eu vivo para Ele, por Ele, tudo meu é dele. Eu sou dele e eu amo ser dele. Então, assim, mas é por meio de luta, de renúncia, de você ter uma comunhão forte com Ele, de você orar, de você clamar, pedir. É isso. É isso. Tá certo? Obrigada, irmã. Muito obrigada. Tá certíssimo. Amei. Amadas, eu vou parar por aqui. Um beijo no coração. Amanhã a gente continua. Capítulo 4. Beijo, até amanhã. Meninas, até amanhã. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.